Descobrir uma traição é sempre devastador, mas algumas revelações acontecem de formas tão inesperadas que acabam sendo capturadas em vídeo. Seja por flagrantes ao vivo, câmeras escondidas ou descuidos dos próprios traidores. Essas situações mostram que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Prepare-se para momentos chocantes e emocionantes de traições reveladas diante das câmeras. Um relacionamento pode enfrentar muitos desafios, mas poucos são tão difíceis de digerir quanto uma traição. Especialmente uma em que a infidelidade envolve mais de uma pessoa. Nesse caso particular, o que deveria ser um confronto emocional tomou um rumo completamente inesperado. O namorado, ao flagrar a parceira com 2 homens, parecia o mais calmo da situação. Já a mulher, por outro lado, foi quem perdeu totalmente o controle. Ao ser descoberta, ela reagiu de forma imprevisível. Gritou, chorou de forma histérica e começou a lançar objetos pelo ambiente, como se fosse ela a vítima do ocorrido. E como se não bastasse o tumulto, tentou se justificar alegando que os 2 homens a haviam obrigado a agir assim, ameaçando a sua vida. Mas parece que o seu namorado não acreditou muito, não. Fuck you! I just said me, Roman, I didn't even do anything, babe! I promise! Fine! Don't call me babe! Ooh, get spit on. You gotta do I didn't do shit! I put that on my mom's dead grave! I didn't do shit! Please don't do this! Get off. We don't want crybabies. Bye. Alright, I'm getting a knife, bro. Traição é algo difícil de suportar, né? Mas quando vem de uma amiga próxima, a dor é ainda maior. Ao descobrir que a sua melhor amiga havia se envolvido com seu namorado, uma mulher decidiu confrontá-la de maneira inesperada. Com a câmera ligada, ela iniciou a conversa de forma descontraída, fazendo algumas perguntas que pareciam bobas para sua amiga, até que ela confrontou sobre a traição. Surpresa e sem saber como reagir, a amiga pediu que a gravação fosse interrompida, mas a traída estava determinada a expor a verdade. Em uma tentativa de se justificar, a traidora culpou o namorado, dizendo que ele havia feito comentários negativos sobre sua namorada. A desculpa, no entanto, só aumentou a indignação da vítima, que encerrou o confronto expulsando a falsa amiga do carro, deixando claro que a sua confiança havia chegado ao fim. I'm gonna play a game. Okay. You ready? You wanna go first? Okay. Would you rather? Okay, you can go first. Okay. Would you rather show your tits at a party in front of a bunch of guys? I already did that. That's not fair. Or would you rather fuck my boyfriend and tell me you're at Tiffany's house? Turn it off. No. Turn it off. No. I'm serious. No. I already know. He told me, so. Told you what? He told me that you guys fucked. I already know. Well, the last thing that he told me was that you were just his fucking side bitch. Are you fucking kidding me? Get the fuck out. No. Get out. Are you serious? Em uma cena que mais parecia um plot twist em série de adolescente, um jovem rapaz ficou furioso ao descobrir que uma garota havia contado à sua namorada que ele a havia traído. Indignado, ele não hesitou em ir até a garota para confrontá-la, afirmando que aquilo tudo não passava de mentira. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado. A garota sacou o telefone e mostrou imagens dele deitado com outra mulher. O rapaz ficou completamente sem reação, pois não havia como negar a evidência diante dele. Assim, ele se viu sem argumentos e, sem mais o que fazer, teve que ir embora, envergonhado e derrotado pela própria traição que havia tentado esconder. Does that look like you? Oh, pussy boy! Does that look like you? That's not you. That's you. Oh shit, you're that tan. Oh my god, bro. It's a movie at my school. What? Aqui no Brasil, mais precisamente no estado do Pará, um homem descobriu de maneira bastante desconcertante que sua esposa estava mantendo um caso com o seu personal trainer. Ao invés de tomar atitudes impulsivas e partir para a violência, o homem optou por agir de maneira inusitada e talvez mais impactante. Ele reuniu as roupas da esposa, colocou tudo em uma mala e decidiu ir até a academia onde o amante dela trabalhava para fazer uma entrega nada convencional. Ao chegar lá, já visivelmente irritado e tomado pela raiva, o marido iniciou um discurso pesado, chamando o personal de moleque e o acusando de ter sorte por não terem sido flagrados em plena ação. O que realmente chamou a atenção, no entanto, foi a reação do amante. Em vez de rebater ou se justificar, o personal trainer permaneceu em silêncio absoluto, aceitando a situação de forma passiva. Essa namorada também acabou descobrindo a traição de uma maneira pública e inesperada, em pleno shopping, e decidiu confrontar o namorado ali mesmo, diante de várias pessoas. A situação rapidamente se transformou em um verdadeiro espetáculo de vingança. Ela não se limitou apenas a confrontá-lo com palavras, ordenou que ele tirasse os sapatos e as meias, expondo ao ridículo na frente de todos.
Mas não parou por aí não. Em um ato de fúria, ela jogou um refresco diretamente no rosto dele, encharcando completamente e manchando a sua camisa com a bebida. Após causar toda essa cena, a namorada simplesmente deu as costas e foi embora, deixando o rapaz sozinho para lidar com o vexame. Take off the socks too! Take off the fucking socks! Take them off! I want those! Take them off! Take them off! Yup! Take them off! Thank you! Take them off! Take them off, nigga! This what the fuck you do? You's a nasty nigga! You's a nasty nigga! You a nasty nigga! Hey, get out of my building! She a dirty bitch, man. That's some dirty shit, man. I'm here ringing up my food. Quando se trata de traição, é comum imaginar uma situação envolvendo um homem e uma mulher, mas o que essa esposa encontrou foi algo que nunca poderia prever. Ela flagrou o marido em um carro, mas não estava com uma amante como ela imaginava. Em vez disso, ele estava com outro homem, algo que a deixou completamente sem reação. A raiva tomou conta dela instantaneamente. Não havia mais espaço para qualquer tipo de explicação ou calma. Ela estava furiosa. Em meio a gritos e acusações, ela o confrontou dizendo palavras duras sobre os atos imorais que ele havia cometido. A situação ficou ainda mais intensa por ocorrer bem em frente à casa onde a sua filha estava. Ao mesmo tempo, ela filmava tudo, prometendo que aquele momento se tornaria um escândalo nas redes sociais. O marido, visivelmente constrangido e sem qualquer desculpa, ficou em silêncio, sem fazer nenhuma tentativa de defesa. Para que haga 30. Eso es 30 que tú vas a hacer. Asqueroso. Mira. Así mismo. Con un maricón cingando al frente de su casa, al frente de su hija. A las 2:00 de la tarde, sucio. Este video va para todas las redes. Para todas las redes, asqueroso. Y en la casa tú no vas a entrar hoy. Ese con un maricón rapando ahí. Con un hombre igual que él, asqueroso. Los dos con el huevo grande. ¡Qué sucieza! ¡Qué sucieza! Um homem, juntamente com seu irmão, conseguiu flagrar a esposa dele enquanto ela passeava com um amante em uma rede de supermercados. A cena chamou a atenção não apenas pela infidelidade, mas também pelas reações intensas que se seguiram. O mais surpreendente nesse caso foi a reação do irmão do homem, que parecia estar mais indignado do que o próprio esposo traído. Ele expressou claramente a sua frustração, lembrando que o seu irmão tinha tirado a mulher das ruas, ajudando-a em um momento difícil da vida dela. Ele também fez questão de destacar que, ao contrário dele, nem mesmo a mãe dela parecia se importar com ela. Apesar de estar claramente errada na situação, a mulher tentou se defender de forma agressiva. Ela tentou partir para cima do irmão, que estava gravando tudo com a câmera, e em determinado momento chegou a pegar nas mãos do amante, como se tentasse dizer que não se importava com nada. She cheated, got caught cheating. Got cheating. Been lying for fucking weeks. This nigga's holding her hand. Fucking hoe. I've been. Yo, man, I told you about this girl for years. Fuck, bro. For real? Why are you following? Yo, explanation, man. Give her an explanation. That's it. What? Yes, you got it. For the 5 years. Yo, you're an idiot, man. You're a fucking idiot, man. Took her shit and left it at Good. her. Guess what? Why did I do that? Guess what? His suspicion was right. His suspicion was right. His suspicion was right. My brother took you off the street from Savannah, Georgia. And you do this shit to him for 5 years? 5 years? Huh? Get the fuck Fucking hoe. But you don't do that shit to people. Took your ass off your street. Your mama don't even want you. Durante a pandemia, o secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, tornou-se o centro de um escândalo que abalou tanto sua vida pessoal quanto sua carreira política. Câmeras de segurança registraram momentos íntimos entre ele e Gina Coladangelo, uma assessora com quem mantinha um caso extraconjugal, traindo a sua esposa com quem já estava casada há 15 anos. O impacto foi ainda maior porque Hancock quebrou as próprias regras de distanciamento social que ele havia imposto à população. Em um período de restrições rígidas, sua atitude foi vista como um grave desrespeito às pessoas que seguiam as normas. Além disso, o fato de sua amante ocupar um cargo de alto escalão, financiado por recursos públicos, gerou ainda mais revolta. A reação foi imediata, pedidos de desculpas não foram suficientes, e a pressão pública o levou a renunciar. O escândalo marcou não apenas a sua queda, mas também uma crise de confiança no governo durante um dos momentos mais delicados da pandemia. Acho que um lugar onde você nunca esperaria que algo tão dramático acontecesse é um banheiro público. No entanto, foi nesse cenário sujo que uma traição chocante se desenrolou. Desconfiado de sua parceira,
Um homem decidiu investigar a fundo, contando com o apoio de alguns amigos para confirmar suas suspeitas. Ao empurrar a porta, o homem encontrou a sua parceira com outro e a reação foi imediata. Ele partiu para cima do amante e uma briga generalizada se seguiu. A mulher tentou acalmar as coisas, mas suas tentativas foram inúteis, apenas agravando o tumulto. O que mais surpreendeu, porém, foi a atitude dos amigos do traído. Em vez de tentar ajudar a acalmar a situação, eles pareciam estar se divertindo com o espetáculo, rindo e incentivando o caos. Em um dia como qualquer outro, um motorista de Uber aceitou uma corrida até então comum, mas o que parecia ser uma viagem tranquila, logo se transformou em um momento de pura revelação. Ao chegar lá, ele percebeu que o casal era formado pela sua esposa e o seu amante. No entanto, ele manteve a calma para ir mais a fundo nessa história. Usando uma máscara e roupas diferentes, ele recebeu o casal muito bem. Tentando manter a compostura, o motorista fez perguntas casuais sobre o relacionamento do casal, fingindo que nada estava acontecendo. O casal, alheio ao que se passava, respondeu com entusiasmo sobre como se conheceram e até mesmo sobre seus planos futuros, tudo em um tom leve e descontraído, como se estivesse em um momento perfeito. O marido, no entanto, estava perdendo o controle internamente, processando a situação enquanto ouvia as respostas. Quando ele finalmente teve o suficiente da encenação, retirou a máscara e revelou sua identidade. A surpresa foi visível, a esposa ficou paralisada de vergonha, sem saber o que fazer, enquanto o amante se via em uma situação inesperada. Em um acesso de raiva, o motorista confrontou o casal, gritando com o amante e expondo que estava casado com a mulher há 5 anos e que eles tinham filhos. Sem perder mais tempo, ele mandou o amante sair do carro e foi embora com a mulher, enquanto confrontava a mulher sobre o que ela havia feito. Huh? This is my wife. Your wife? Oh my God. Huh? This is your What husband? were you doing with this guy? This is your husband? Yeah, we're married. We've been married for 5 years. You know what? Get out of the car. Whoa, whoa, whoa. Get out of the car. Stop. You stay here. You wanna come with me? You wanna come with me? I can't come with you. Oh my God. Hey, listen, Get up. Listen. Go. Okay, man. Oh. That's what you do to me, huh? Oh my God. Huh? I took. Why do you think I recognize the car, huh? Why do you think this is a rental? 5 years. We have kids. Quando alguém descobre que foi traído, a reação costuma ser cheia de raiva e emoções desenfreadas. Porém, esse homem decidiu agir de maneira totalmente inesperada. Ao descobrir que a sua namorada o estava traindo, ele não se entregou ao caos. Em vez de brigar, gritar ou tentar uma conversa cheia de acusações, ele fez algo completamente diferente. Ele ficou calmo, pegou suas coisas, arrumou e colocou tudo para fora de sua casa. A namorada, sem tentar brigar ou algo assim, apenas aceitou e ia pegando as suas coisas para deixar a casa. Estava tudo tranquilo no shopping, até que de repente, uma cena digna de um grande drama se desenrolou diante dos olhos de todos. Uma mulher entrou no centro das atenções quando flagrou seu marido em plena companhia de outra mulher passeando no shopping. A esposa, sem medir palavras ou emoções, se dirigiu até o local e, sem hesitar, deu um tapa no rosto do marido. O choque foi geral, mas ela não se contentou apenas com isso. Em um impulso de raiva, ela virou-se para a amante e, com um movimento rápido, puxou-a pelos cabelos com tanta força que a mulher desabou no chão. A cena, surpreendente e cheia de tensão, logo atraiu a atenção das pessoas que ali passavam e que vibraram com a cena de confusão. Essa mulher fez uma descoberta que a deixou completamente arrasada. Sua melhor amiga havia ficado com seu ex-namorado quando eles ainda estavam juntos. Ao descobrir a traição, ela sentiu que precisava expor a verdade para todos, sem deixar que essa injustiça fosse ignorada. Ela decidiu então gravar um vídeo onde confrontava ambos, com um coração pesado, mas determinada a revelar o que havia acontecido. O momento foi tenso. A amiga no início parecia achar que tudo não passava de uma brincadeira e deu uma risada nervosa, como se a acusação fosse absurda. No entanto, logo percebeu que a situação era muito mais séria do que ela imaginava. Desconcertada, ela perguntou o que exatamente estava acontecendo, negando de imediato a traição, tentando se defender, né? A mulher traída disse que a mãe avisou que viu os dois caminhando na praça de mãos dadas. Quando a amiga pediu para que ela parasse de gravar, ela respondeu que todo mundo iria ver aquilo. Okay, well, now that we're all here, I'd like to ask a really important question. Okay. Anna, I know that you hooked up with Joe when we're dating. And
I think that's disgusting that my best friend would hook up with my boyfriend. What are you talking I think that's disgusting. I didn't. I saw you. I've seen you guys on Snap Maps. I've seen you guys on Snap Maps for literally weeks. I've seen you on Snap Map, and then yesterday. No. This TikTok is gonna see this. Okay. Yesterday, my mom called me and told me that she saw you guys together, holding hands at the park. Em um caso curioso e inesperado, um rapaz estava em uma loja de construção quando percebeu uma cena tensa se desenrolando ali perto. Outro homem havia acabado de descobrir que estava sendo traído pela esposa e, tomado pela indignação, tinha ido até o local para confrontar os dois envolvidos. Sentindo-se solidário à situação, o rapaz decidiu tomar as dores do marido traído e foi até lá para ajudar. Ao chegar, o amante conseguiu escapar rapidamente, mas a sua esposa permaneceu no local, ficando cara a cara com os dois homens furiosos. Unidos pelo sentimento de indignação, o marido traído e o rapaz que decidiu apoiá-lo começaram a confrontar a mulher pelo que ela havia feito, enquanto o marido demonstrava visivelmente a sua raiva e frustração com a situação. Mano, ó a tiração, mano. Vim comprar uns material de construção, tô na frente do material de construção e me deparo com essa cena, traição, o cara pegou. A sorte da mulher é porque o cara correu, mano. Senão o cara tava fudido, ó. Aí agora ela fica se escondendo agora. Agora ela fica se escondendo, o pobrezinho do cara trabalhando, ó. Trabalhando, e a vagabunda veio no motel. Olha ela aí, ó. Veio no motel pra fazer essas palhaçadas. Olha lá, tá correndo agora. Ó. Ó, tem polícia ali na frente, parça. Você é filha da puta, fazendo sua faculdade, te ajudando, Lagareza. Você fazer isso comigo? Também havia traído ela, como forma de vingança. A reação da namorada foi de pura irritação. Ela o chamou de idiota e disse que ele nunca deveria ter feito algo assim, justificando que o corpo dele não tinha as mesmas necessidades naturais que o dela. Foi uma troca de acusações carregada de hipocrisia e justificativas duvidosas, deixando a situação ainda mais bizarra e sem qualquer lógica aparente. Um homem flagrou a sua namorada em uma situação extremamente suspeita, dentro de um carro junto com seu ex-namorado. Existem muitas desculpas ruins por aí para justificar uma traição, mas algumas realmente conseguem se superar no nível de absurdidade. Um exemplo disso foi a experiência de um namorado que descobriu que a sua companheira o estava traindo e, determinada a entender o que havia acontecido, foi buscar a verdade. A justificativa que ela deu foi no mínimo peculiar. Afirmou que estava ovulando e que o seu corpo a pediu para ter algo com outra pessoa, argumentando que o ocorrido foi apenas uma consequência de ouvir os sinais do próprio corpo. Para completar, diz que seu namorado jamais seria capaz de compreender, já que ele não era uma mulher e, portanto, não vivia as mesmas necessidades biológicas. Mas o momento mais bizarro dessa história veio logo depois. O namorado, talvez ainda em estado de indignação, também havia traído ela, como forma de vingança. A reação da namorada foi de pura irritação. Ela o chamou de idiota e disse que ele nunca deveria ter feito algo assim, justificando que o corpo dele não tinha as mesmas necessidades naturais que o dela. Foi uma troca de acusações carregada de hipocrisia e justificativas duvidosas, deixando a situação ainda mais bizarra e sem qualquer lógica aparente. Did you cheat on me? I was ovulating. You don't know women. You haven't grown up with women. My body, I was just listening to my body. We are chemically created. I have this chemical thing in me where I have to reproduce. My body, I was just listening to my body, you know? I was at the club, there was a man there, cute, a couple drinks in. I was like, my body was like, reproduce. What are you talking? So you're blaming science for you cheating on me? Yes, I had no control. Okay, yeah, you didn't have to go home with him. You obviously don't understand what it's like being a woman. Like, my body is chemically built so that I have to reproduce, and I was just listening to my body while I was ovulating. My body was screaming. All right, well, my eggs were like, let me intertwine with his sperm. All right, fine. I cheated on you too. You know how it works. What? I cheated on you too then. What the fuck? Your body's not built the same way. You're an asshole. Okay, I didn't cheat on you. I just wanted to see how you like it. It fucking sucks. Um homem flagrou a sua namorada em uma situação extremamente suspeita, dentro de um carro junto com seu ex-namorado. Quando ele os encontrou, aparentemente nada de comprometedor estava acontecendo naquele exato momento, mas a tensão no ar deixava claro que algo estava prestes a acontecer. Ele então confrontou a namorada, lembrando-a de que, na noite anterior,
Ela havia dito que o amava e que o contato com o ex era apenas por causa da filha que tinham juntos. No entanto, diante daquela cena, ele percebeu que havia se enganado completamente. Era evidente que o vínculo entre os dois ia muito além de uma relação estritamente parental, e o clima entre eles deixava transparecer uma intimidade romântica. What are we doing here, guys? Pretty good proof to me. Oh, hey, I'm video recording you, buddy. Video recording you, and you got prison time, not me. Hey, Charlene, all I'm gonna say is, are you coming with me or are you staying with this guy? Pick or choose right now. And because, you know what? We've screwed the last 2 nights. She sucked my... and professed to me that she's gonna... loves me and wants to be with me forever. And I have it on audio, actually. I'll send you the file just so you believe me. And she swore... You know what she said to me last night? She said, I swear on my kids' lives, Ryan, that I'm not doing anything with Stefan anymore because it was always only about his daughter, and now that that's done, we're done. But clearly that's not the case, is it, Charlene? Caso inusitado aconteceu quando um homem acusado de traição resolveu abrir uma live na internet bem no meio de uma discussão acalorada com a sua companheira. Ela, tomada pela raiva ao desconfiar de que estava sendo traída, começou a surtar diante das câmeras enquanto ele parecia tentar minimizar a situação. Porém, a situação fugiu completamente do controle quando, em um acesso de fúria, a mulher pegou um bastão de beisebol e quebrou a televisão justo no momento em que o homem tentava assistir a um jogo. Agora, além da exposição da internet, ele ficou sem televisão também. Look, why do you have the bat in your hand? Why do you have the bat in your hand? Why do you have... No, you're not. What are you talking about? Oh, what are you talking about? Get the bat out of your hand. Listen. What? I'm tired of you cheating on me or whatever you're doing. Who are But you I'm not fucking cheating, phone though. with? You're I'm always not. on your phone. I'm just sitting right here. You're not just sitting there. I'm just You're trying to not watch the You're game. not watching I'm just it. trying to Fuck watch the this game. What are you talking about? Fuck this game. Are you serious? Uma namorada decidiu fazer uma surpresa pouco agradável para o seu companheiro. Com um sorriso no rosto, ela lhe entregou uma sacola que parecia ser de uma perfumaria. E o homem, pensando que havia ganhado um presente especial, abriu ansioso para ver o que havia dentro. No entanto, em vez de um presente caro e desejado, ele encontrou algo muito mais perturbador. Prints de sua conversa com outra mulher. O homem, surpreso e sem saber o que dizer, foi então surpreendido para uma nova reviravolta, né? A mulher com quem ele estava conversando entrou no cômodo mostrando que, supostamente, desde o início, ela havia sido armada para testar a sua fidelidade, com o objetivo de confirmar a traição de maneira implacável. A situação ficou ainda mais humilhante quando se descobriu que, em várias mensagens trocadas com a amante, o homem havia mentido descaradamente, chegando a afirmar que a sua atual namorada havia morrido. Tudo isso apenas para ficar com a outra. Uma mulher, desconfiada que seu namorado havia traído ela na última noite, decidiu pensar fora da caixa para descobrir a verdade. Em vez de confrontá-lo diretamente, ela usou um software de inteligência artificial para clonar a voz dele. E com isso, ela ligou para um amigo dele se passando por ele e perguntou o que havia feito na noite anterior, alegando que não se lembrava de nada. O amigo, sem perceber a armação, respondeu com total sinceridade e confirmou que o namorado dela havia ficado com outra garota na festa, na frente de todos. Ao ouvir a confirmação da traição, a mulher ficou visivelmente arrasada. A tristeza e o desapontamento eram claros em seu rosto. É chateante, né? Quando quem amamos consegue nos decepcionar de forma tão grande assim. Hey man, what's up? Not much, man. Just chilling. How are you feeling? Everything is fine. Kind of, I don't know. Are you alone? Yeah, man. Just, chilling at the house. I don't remember much from last night. I don't know why I feel weird. What did I do? Dude, you got faced at McDinton's last night. You picked up some random sorority girl from UT and made out with her in front of everyone. Instead, we stayed at your place. Bruh. Why'd you have to bring me into this? Esse homem decidiu aguardar no estacionamento o momento em que a sua esposa chegava no carro do amante. Quando o veículo finalmente apareceu, com um olhar carregado de frustração, ele abriu a porta do carro e confrontou a mulher de forma abrupta, dizendo que eles haviam comprado os anéis juntos. E, ao que tudo indica, tinha planos para o futuro, enquanto ela estava se entregando a outro homem. A cena foi tensa e o homem, já tomado pela raiva, não poupou palavras. Ele afirmou categoricamente que o relacionamento deles havia terminado e que ela deveria pegar suas coisas naquela mesma noite, deixar o apartamento e ir embora. A mulher, claramente surpresa pelo flagra e pela atitude direta do marido, tentou dizer algumas coisas, mas nada saiu. No fim, ela e sua amante tiveram que ir embora enquanto o homem ainda gritava. Like, what the fuck is going on? Really?
So you love him. I bought a ring. You bought a ring at the store. All that shit. You're fucking at the same time. So you're leaving tonight. You're getting your shit. You're going back to the garage. That's done deal. Done deal. We're done. We're done. We're done. Don't play stupid. You know, me and Robbie actually talked today. You don't know that, did you? We actually talked. He's been fucking you on Sundays and tomorrow I've been having sex with you too. Fuck you, Anna. You're done. Get the fuck out of my apartment. Take her, Robbie. Get her shit out of here, bitch. Lying motherfucker.